saudar. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade no estudo da Palavra de Deus. Hoje é em 2 Reis, capítulo 19, que continua falando, assim como iniciou no capítulo 18, a história do rei Ezequias, que foi um homem diferente do seu pai, o rei Acás, que foi um homem ímpio, um homem que se rebelou contra Deus e que construiu altares idólatras em vários pontos de Israel, e praticamente ele fechou o templo do Senhor e se rebelou totalmente contra o Senhor, a ponto de não aceitar a proteção do Senhor proposta através de Isaías, preferindo se aliar ao rei da Síria. E o final do reinado desse homem Acás, desse rei Acás, foi muito conturbado, com muita dificuldade. O país estava passando por momentos de muita turbulência, tanto espiritual e de toda ordem, porque ele havia se sujeitado, ele havia se vendido para o rei da Síria. Mas só que esse rei Acás, ele tinha um filho que já no final da vida de Acás já estava governando juntamente com ele. E diferente do seu pai, esse filho Ezequias, ele tinha temor do Senhor. Ele confiava no Senhor, ele procurava fazer a vontade do Senhor. E lá no capítulo 5, aliás, no versículo 5 do capítulo 18, diz que ele confiou no Senhor, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele, nem antes, nem depois dele, exceto alguns poucos, como Davi, o rei Josafá e alguns outros, não teve ninguém que fora semelhante a ele. E isso porque ele confiou no Senhor de todo o seu coração. E das primeiras coisas que ele fez foi destruir aqueles altares idólatras que foi construído pelo seu pai assim que ele assumiu o reinado. E ele praticamente reconstruiu o que havia sido destruído no templo do Senhor. E ele procurou a servir o Senhor de todo o seu coração. E também ele atacou os filisteus. Ele procurou realmente dar um direcionamento completamente diferente para a nação de Judá. E durante o seu reinado, a nação de Israel ela prosperou grandemente, tanto que ele já sabia que ele deveria ser atacado pelo rei da Síria, e ele ampliou as fronteiras de Jerusalém, ampliou, ele fortificou, ele aumentou, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde o rei da Síria, que estava em ascensão, que estava destruindo vários povos, que estava dominando tudo, era a principal potência naquela época, ele haveria também de atacar Jerusalém, haveria de atacar Judá. E esse rei da Síria nessa época era o rei Salmanassar. Mas só que o Senhor já havia dito para Isaías, isso está lá no capítulo 21 de 2 Reis, aliás, capítulo 20, que fala sobre a doença do rei Ezequias, quando ele adoeceu, e o Senhor disse para ele que ele deveria colocar a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. E diz o texto que ele virou para a parede, ele chorou muito, ele implorou ao Senhor, e o Senhor disse para ele, olha, mandou Isaías voltar e dizer para ele, olha, diga a Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele, eu vou curar, e além de tudo que eu estou fazendo por ele, eu vou livrá-lo da mão do rei da Síria. E isso aconteceu alguns anos antes,
embora no texto está depois, mas tudo isso aconteceu algum tempo antes, porque o Senhor está prometendo que ia livrá-lo nessa guerra que vai acontecer no capítulo 19. O Senhor já estava prometendo, o Senhor deu a cura e prometeu livrá-lo da mão daquele que naquela época ali já era outro rei, já era o rei Senaqueribe. E assim o Senhor confortou, o Senhor curou, e o Senhor fez uma promessa para ele, de que ele livraria da mão do inimigo. Muito embora o Senhor havia feito essas promessas, e a Bíblia diz que Ezequias era um homem temente ao Senhor, procurou servir ao Senhor de todo o seu coração, mas ele, da mesma forma que ele errou, permitindo que aqueles babilônios vissem todo o seu reino, tudo que tinha suas armas, tudo que tinha dentro da sua casa, aqui ele falha mais uma vez, porque quando o rei da Síria, que está dominando todos os povos, que acaba invadindo Judá e tomou todas as cidades, as principais cidades mais fortes de Judá, e quando ele se aproxima de Jerusalém, ele temeu muito. E diz o texto que quando ele vê aquela situação, está lá no capítulo 18, versículo 13, dizendo: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, já é o outro rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, que estava lá em Laquis, estava bem próximo já. Laquis era uma das principais cidades de Judá. Ele envia dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. O que estava acontecendo? Ele havia se rebelado contra o jugo que o seu pai Acás tinha adquirido, tinha colocado o seu pescoço sobre o jugo do rei da Síria. E ele se rebelou. E aqui ele, na sua fraqueza, ele está dizendo: olha, eu pequei, retira-se de mim, eu vou pagar para você tudo que você me impuser. Tudo isso eu suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, o rei de Judá, 10.000 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Ele pagou tudo. Mas só que Senaqueribe, ele não ficou satisfeito com isso, ele queria mais, ele queria tudo. E mesmo depois de ter dado todo esse ouro, toda a prata, nós sabemos que o inimigo, ele quer tudo, ele não existe acordo com ele. Com ele é tudo, tudo, tudo mesmo. E assim esse homem de Deus está fazendo. Ele enviou o ouro, enviou a prata, e agora ele está sendo exigido tudo. E era uma situação muito difícil, porque esses reis da Síria, esses imperadores, eles eram muito terríveis, eles eram cruéis. Quando eles dominavam um reino, um país, quanto maior a resistência, maior seria o castigo, maior seria a impiedade sobre aquela nação. Eles matavam de forma bastante cruel. Matava, decepava os membros do corpo, eles colocavam a cabeça em vários lugares, as pernas, eles faziam assim uma crueldade assim tremenda. E isso era muito pior do que morrer. Então, o rei Ezequias, ele está sabendo que se ele não conseguisse um acordo com esse rei da Síria, aconteceria uma tragédia total para ele e para toda a sua nação. Então, nesse momento de fraqueza, de que ele temeu grandemente, ele faz essa proposta: eu dou tudo que você quiser, mas deixa o nosso país livre. Mas o rei Senaqueribe, ele não aceitou. Depois que ele recebe tudo que lhe foi dado, ele agora está exigindo uma rendição total. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 20, diz que o inferno e a perdição nunca se farta, nunca se farta. Então, o primeiro ensinamento que nós temos aqui é que não vale a pena fazer acordo com o inimigo. Não vale a pena ceder para o diabo. O diabo quer a nossa vida, ele quer tudo. Ele nunca vai se satisfazer. Diz o versículo 17: contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, a Rabes, Sares e a Rabzaque de Laquis
com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo a eles, pararam ao pé do aqueduto, na piscina superior, que está junto ao caminho do campo da bandeira. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E esses homens, eles chegaram ali diante de Jerusalém, diante daqueles representantes do rei Ezequias, e começaram a apontar, dizer, olha, vocês estão confiando em quem? Que vocês estão se rebelando contra mim. E incentivando a eles não confiarem de forma alguma em Ezequias, porque ninguém poderia parar, ninguém poderia resistir ao grande poderio do rei da Síria. E aí, estão dizendo, olha, eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém encostar, entrar-se-lhe-á pela mão e furará, assim é Faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Se porém disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias tirou, dizendo, ajudai a Jerusalém perante este altar, vós inclinareis em Jerusalém? Então ele está lançando em rosto aqui de Ezequias, olha, Ezequias é um homem que mandou destruir todos os altares que o pai dele, Acás, tinha construído em Judá. E agora, como que você vai esperar alguma coisa do Senhor depois que você fez tudo isso? Senaqueribe, ele não conhecia o Deus verdadeiro, ele não sabia que Ezequias fez aquilo ali, destruiu os altos, porque ele confiava no Senhor, ele queria obedecer ao Senhor e adorar o Senhor somente em Jerusalém. Então, e ele continuou humilhando, dizendo, se você tiver soldados, se você tiver 2.000 soldados, venha que eu vou dar cavalos para vocês guerrear contra o meu Senhor. Então, eles humilharam de todas as formas e tentaram fazer com que o rei Ezequias se rendesse totalmente. E o texto vai dizendo, nós estamos comentando algumas partes do capítulo 18 para a gente entender o 19, vai dizendo que Ezequias, quando vê essa situação, ele manda os seus servos ir procurar o profeta Isaías. E assim eles vão com as suas vestes rasgadas, com cinza na cabeça, eles vão numa situação de muita humilhação, eles vão procurar ao profeta Isaías. E quando eles procuram o profeta Isaías, o Senhor manda dizer através do profeta Isaías de que aquele rei, ele não conseguiria entrar ali. Lá no capítulo 19, versículo 1, começa dizendo, e aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. É uma situação assim muito terrível. Então, o primeiro passo que esse homem deu foi rasgar as suas vestes, se vestir de saco e entrar na casa do Senhor. Então, enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram, assim diz Ezequias, esse dia é de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar luz. Ele estava dizendo, olha, me sinto na condição de uma mulher que chegou o dia do parto, mas não existe força nenhuma. Essas são as palavras do rei Ezequias, uma situação assim terrível, a angústia que ele estava sentindo. Diante de toda aquela situação, diante de toda aquela humilhação, diante de todo aquele cerco daquele poderoso exército do rei assírio. E aí, ele diz, bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo. São palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante do que subsiste. Qual era aquela situação de Judá naquele momento? Nós lemos lá no capítulo 18 que o rei já tinha invadido e já tinha tomado várias cidades, as principais cidades de Judá já havia sido tomada, já havia morrido muita gente.
Isso porque o povo de Judá também, na maioria, era um povo que ainda não tinha entregado seu coração completamente ao Senhor, não tinha o temor de Deus como tinha o rei Ezequias. Então, morreu muita gente de Judá e muitas cidades, as principais cidades foram tomadas. E aqui, Ezequias está dizendo para Isaías: faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. O Senhor está dizendo: olha, não temas, gente. Toda aquela situação, aquele sofrimento, aquela angústia, o Senhor está dizendo para Ezequias: não temas. Essa é uma palavra muito importante para nós. Assim como Ezequias e muitos servos de Deus, nós também temos as nossas angústias, temos as nossas aflições, mas a palavra de Deus para aquele que teme ao Senhor é essa: não temas. E aqui o Senhor está dizendo: olha, eu ouvi as palavras desse rei que blasfemou, que zombou de mim, mas não temas. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra a espada, e o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque, achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido para Laquis. Então, essa era a última cidade a ser tomada de Judá. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus. A gente percebe que lá atrás, no capítulo 18, o rei Assírio disse: olha, não te enganes o rei Ezequias. Agora ele subiu o tom aqui: não te enganes o Senhor teu Deus, em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Né? Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente tudo, te livrarias? Então ele está colocando para ele a total impossibilidade, segundo o coração dele, de Ezequias não cair nas suas mãos. Não adianta confiar no seu poderio, não adiantaria confiar no Egito, não adiantaria confiar no Deus de Judá, porque, segundo ele, ninguém poderia livrar-se de suas mãos. Porventura, as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como Gozã, Arã, Recefe e os filhos de Éden que estavam em Telessar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Servaim, Ena e Ivá. Recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos do mensageiro e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias a estendeu perante o Senhor. Então, nós vemos aqui que Ezequias, ele recebeu uma segunda mensagem desse rei perverso, desse rei cruel. E quando ele recebe essa mensagem, o que ele está fazendo aqui? Ele, pela segunda vez, ele vai à casa do Senhor. Mas aí ele está tendo uma atitude de pegar essa carta e estender perante o Senhor. E orou a Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu, és Deus de todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então, ele está fazendo uma colocação aqui, muito importante, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins. Ele está lembrando de quê? Ele está lembrando lá da Arca da Aliança, que estava lá na tenda de Moisés, quando Deus mandou Moisés construir aquela tenda, e lá no Santos dos Santos, foi colocado lá aquela arca que significava uma aliança que Deus tinha com o seu povo. E ali no propiciatório tinha 2 querubins. E ele está dizendo: olha, o Senhor que habita entre os querubins. E o Senhor tem uma aliança conosco. Então ele está invocando aquela aliança que Deus fez com ele. E ele diz também para o Senhor que ele sempre serviu o Senhor, ele foi fiel ao Senhor. E dizendo que o Senhor tinha uma aliança com o seu povo. E baseado nessa aliança, ele está pedindo o socorro do Senhor.
ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus da terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus ouvidos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Então, ele faz uma segunda colocação assim de muita importância. Senaqueribe veio para afrontar o Deus vivo. Um Deus completamente diferente dos outros deuses. Lá no capítulo 26 de Deuteronômio, diz, porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivo, falando no meio do fogo como nós, e ficou vivo. Deus, naquela época, ele falou lá do monte, no meio do fogo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, no meio do fogo. E aqui Moisés está dizendo quem há que ouviu a voz do Deus vivo, falando no meio do fogo como nós, e ficou vivo. Então, aqui Ezequias está mencionando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele Deus que falou lá do meio daquele fogo, né? E ele coloca que esse Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que, além de falar, diferente dos reis desse povo, ele fala, ele age, ele toma providência, ele livrou o seu povo do passado, e aqui Ezequias está lembrando dessa aliança e dos grandes acontecimentos do Senhor. Quando nós olhamos também lá para 1 Samuel, capítulo 17, Davi, diante de Golias, está dizendo, quem é você para afrontar o exército de Deus vivo? Então, na cabeça do povo de Deus, sempre, daquele que temia ao Senhor, sempre tinha esse sentimento de que o Deus Israel era um Deus vivo, um Deus completamente diferente daqueles deuses que está lá no livro de Salmos, capítulo 115, um Deus que tinha boca, mas não fala, tem olhos, mas nem veem, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, e som nenhum sai da sua boca, da sua garganta. O nosso Deus, ele fala, ele é vivo, ele é completo, ele é verdadeiro. E aí, ele está dizendo, no versículo 17, verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. É bem verdade que eles fizeram tudo isso e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. O nosso Deus é verdadeiro, nenhum homem pode atingir o nosso Deus de forma alguma. E ele, Isaías, Ezequias, aqui ele está dizendo, olha, esses deuses eles foram atingidos, eles foram destruídos. Porque, na verdade, eles eram deuses, eles eram obra das mãos de homens, madeira, pedra, por isso eles foram destruídos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor Deus. Para a glória do seu nome é que ele estava pedindo. Ele estava pedindo, olha, Senhor, livra-nos para que todo o povo da terra entenda que só o Senhor é Deus. Ele estava preocupado aqui com o nome do Deus verdadeiro. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, quando o Senhor disse, olha, eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nação muito maior. E Moisés, ele invoca o Senhor, dizendo, Senhor, não faça isso. O que vai acontecer com o seu grande nome? O que os egípcios vão dizer? Josué também, lá no capítulo 7, quando eles perderam a guerra lá em Ai, por causa de Acã, ele começa a implorar ao Senhor, Senhor, estou diante de uma grande multidão, e se nós perdermos essa guerra, o que será? O que acontecerá com o seu grande nome? Então, nós vemos a ousadia desses homens de Deus preocupados com o nome de Deus. Isso para nós é algo assim muito importante, muito interessante, e tem que nos levar a ter essa preocupação com o nome do nosso Deus. Como está lá no livro de Romanos, que por ele e para ele são todas as coisas. A nossa vida tem que ser para ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, seja para o nome dele. E lá no versículo 20, diz então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria,
ouvi. Então ele está dizendo, olha, eu ouvi a tua oração, você pediu, você orou, você me buscou e eu respondi a sua oração. Essa é a palavra que o Senhor fala dele. A Virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. Aqui já está dizendo que Senaqueribe vai embora e que a Virgem, a filha de Sião, vai ficar zombando por trás dele. Já está vendo a derrota, entendendo a vitória de Senaqueribe. E que aquela cidade pequenininha ali de Judá, diante do poderio de Senaqueribe, eles vão ficar rindo dele ali. Interessante é que, segundo escavações da arqueologia, acharam escritos de Senaqueribe, porque sempre que eles guerreavam, eles faziam questão de deixar escrito as suas vitórias, as suas conquistas. E ele diz o seguinte, olha, deixou escrito, tranquei Ezequias em Jerusalém como um pássaro na gaiola, deixei preso. Ele estava rodeado, cercado com seus exércitos, então ele zombou, dizendo, olha, deixei Ezequias preso em Jerusalém como pássaro na gaiola. E aqui está dizendo que essa cidade de Jerusalém vai sorrir dele, aquele poderoso rei fugindo, o homem mais poderoso da terra, a maior potência, estaria fugindo. Ia menear a cabeça para ele, por detrás dele. E o versículo 22 diz, a quem afrontaste e blasfemastes, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o santo Israel. Por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas cruzadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. O Líbano era conhecido por seus grandes cedros, as suas árvores muito grandes, e aqui esse rei Senaqueribe, ele está dizendo, naquele sentido orgulhoso dele, eu vou subir, não tem nada que possa me segurar, eu sou acima de todas as pessoas. A mesma coisa que está lá no capítulo 14 de Isaías, dando o sentido de Satanás, né? Está lá no capítulo, versículo 13, que dizia aí, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do inferno. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. E aqui, o texto diz que esse homem, esse imperador, esse homem perverso, que no versículo 24 diz, eu cavei e bebi as águas estranhas e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Esse orgulhoso imperador, ele achava que ele alcançava tudo, mas o texto está dizendo que o que está preparado para ele é uma tremenda derrota, porque ele zombou. Não foi daqueles deuses, daquelas nações que ele havia conquistado, mas ele zombou do Deus verdadeiro. No versículo 25, diz, porventura não ouvistes que já dantes fiz isto, já desde os dias antigos o planejei, agora, pois, o fiz vir, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas das montanhas. O Senhor está dizendo para ele, olha, você está achando que foi você que fez todas essas coisas, mas você foi preparado para esse dia. Da mesma forma que Faraó foi preparado para aquele dia, para que o nome do Senhor fosse conhecido, aqui Senaqueribe, o Senhor está dizendo, olha, você foi preparado como vara, né? Como vara para punir o povo de Israel, para punir o povo de Judá. Não se orgulhe disso. Lá em Isaías capítulo 10, versículo 6, está dizendo, enviá-la-ei contra a nação hipócrita, né? Ou seja, contra Israel, contra a parte de Judá, e contra o povo do meu furor, lhe darei ordem para que lhe roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Isso aconteceu com Israel, com a parte de Judá. Ele estava achando
que aquilo vinha dele. Mas Deus levantou Senaqueribe para que nesse dia pudesse estar punindo o povo de Israel e parte do povo de Judá. Porventura não viste que já dantes fiz isso, já desde os dias antigos o planejei? Há muito tempo, desde os tempos antigos, o Senhor está dizendo que planejou isso. Agora, porém, eu fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões de deserto. Por isso, os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, o feno do telhado, o trigo queimado antes de amadurecer. Olha, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Quer dizer, o Senhor está dizendo, olha, você foi levantado como uma vara contra esse povo, mas além disso aí você exagerou. E você tem um furor, você tem uma ira contra mim. Eu sei disso aí. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso aqui é muito interessante, porque esses assírios, eles tinham o costume de quando eles prendiam os reis, prendiam os seus inimigos, eles levavam com um gancho no nariz e com corda para o seu país. Assim foi feito com Manassés, filho de Ezequias, que foi colocado um gancho no nariz dele e ele foi arrastado, né, para a Babilônia. Então eles tinham esse costume. E aí o Senhor está dizendo aqui no versículo 28, por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e os meus freios nos seus lábios, farei voltar pelo caminho por onde viestes. E lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 15, fala também desse costume. E dizia a ele a toda, e todos levantará com anzol e apanhá-lo-ás com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora, por isso ele se alegrará e se regozijará. Dizendo, falando do costume desses reis, eles faziam essas perversidades e eles se alegravam com isso. Mas o Senhor continua dizendo para Ezequias, está lá no versículo 29, isso será por sinal, falando do livramento que o Senhor ia dar. Esse ano se comerá o que nascer por si mesmo. Por que está acontecendo isso? Porque a cidade estava cercada, eles não tinham como plantar. Não tinha como plantar, então eles iam comer daquilo que ia nascer por si mesmo. O Senhor ia prover o nascimento, o crescimento e aquilo que o povo deveria comer. E no ano seguinte, o que daí proceder? Porém, no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque a cidade já estaria completamente libertada, e eles poderiam plantar e poderiam comer os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade para levar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E no versículo 35, diz, e sucedeu, pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi e voltou a Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Azadom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o que aconteceu aqui?
lá atrás, eles estavam zombando, dizendo, olha, se você tiver 2.000 soldados, você manda que eu vou dar cavalos para você, vocês não têm nada, vocês não são nada. E nós lemos no texto, Ezequias orando para o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque o Senhor tem um grande exército, muito diferente dos exércitos aqui da terra. E aqui está dizendo, no versículo 35, sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, feriu, acabou com todo o exército da Síria naquela noite. E Senaqueribe, aqueles que estavam ali, que viram, que contemplaram aquela mortandade tremenda, aquele desastre total, juntamente com Senaqueribe, eles voltaram envergonhados, né? E o povo de Israel zombando dele, a virgem, a filha de Sião zombando deles. Ele volta para a sua terra. Isso não aconteceu instantaneamente, mas, segundo os relatos, os estudos, depois de 20 anos durou isso ainda, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Muitas vezes o Senhor promete alguma coisa e ela não acontece instantaneamente, como não aconteceu aqui. Durou 20 anos, então nós temos que aguardar a vontade do Senhor. Então, irmãos, essas coisas, elas apontam para muita coisa. Ali, houve um julgamento para Israel, houve um julgamento para Judá. Somente aquele remanescente foram salvos. Jerusalém, naqueles dias, Ezequias havia ampliado completamente, aumentado as suas fronteiras, e todos aqueles que acreditavam em Deus, que acreditaram em Ezequias como um salvador, como um libertador, correram para lá. Correram para lá. Então, Jerusalém foi tipo do arca da salvação, e Ezequias foi um tipo de libertador. E aqueles que correram para lá, eles foram salvos. E isso aponta para nós, que nós temos que procurar Jesus. Jesus é o nosso libertador, aquele que vai nos garantir a vida eterna, que vai garantir a nossa salvação. E isso aponta também para a rebelião dos povos contra Deus. Está lá no Salmos capítulo 2, né? Os povos imaginam coisas vãs e se amotinaram, se levantaram contra Deus. Isso que aconteceu naquela época está acontecendo hoje, através das filosofias de levantes contra Deus, através da imoralidade, através da tentativa de destruir a palavra de Deus. E nós temos que estar muito atentos a isso. Tudo isso aponta para a volta do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor, ele tem um compromisso com os salvos, com o remanescente, com aqueles que confiam, que esperam na misericórdia do Senhor. Que Deus possa nos abençoar.